Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Responsabilidade Civil do Estado. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula será bem breve, tá? Nós iremos abordar apenas a questão da responsabilidade por atos ilícitos, que ficou faltando da parte 1. Então vejamos, no escopo da responsabilidade civil do Estado, a análise dos atos ilícitos é um pilar fundamental, né, para compreender a extensão das obrigações reparatórias em face das condutas estatais que transgridem as normas legais, beleza? Lembrando que lá na responsabilidade subjetiva, o ônus ele é do cidadão, beleza? E ele tem que provar que o Estado ele cumpriu, né? Ele assumiu, né? Foi uma ação ou omissão de um ato ilícito, beleza? Então esse tópico ele vai explorar em profundidade como a ilicitude por si só ela impõe ao Estado a obrigação de reparar danos causados a terceiros, destacando os princípios e nuances subjacentes a essa questão do processo. Então vamos lá, a questão da natureza dos atos ilícitos. Então, pessoal, os atos ilícitos referem-se a condutas estatais que violam, né, transgridem as normas legais, infringindo assim direitos e causando danos injustificados. Então, por isso, a gente já fecha a questão da responsabilidade, beleza? Mas vamos lá. Essas ações, embora praticadas sob a égide da legalidade, excedem os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Então, exemplos incluem abusos de poder, violações de direitos fundamentais e negligências graves na prestação de serviços públicos. Tá? Então, ele pode omitir, beleza? Ou fazer uma ação aí que vai causar algum dano. Então vejamos, a ilicitude dessas condutas estabelece uma presunção de responsabilidade, demandando que o Estado justifique a sua conduta perante os danos causados. Então o que vai acontecer aqui? O Estado ele vai querer correr para onde? Para a questão da excludente, beleza? O pressuposto que o Estado vai tentar correr vai ser a questão da excludente para tentar reduzir ou até mesmo eliminar essa responsabilidade dos seus atos. E aí o que o cidadão faz? Consegue, né, por meio do que o ônus é do cidadão, ele vai provar que o Estado ele agiu de forma ilegal e aí faz o nexo causal entre a conduta e a questão da a conduta e o dano, né, faz o nexo causal, pronto, ele consegue comprovar a responsabilidade do Estado, beleza? Então, enquanto o cidadão ele corre aí para tentar fazer esse nexo causal, provar que o Estado agiu de forma legal, o Estado tenta ir para a questão das excludentes. Vejamos então a presunção de culpa e a responsabilidade subjetiva. Vamos lá. Os atos ilícitos muitas vezes acarretam a presunção de culpa, especialmente em sistemas jurídicos que adotam a responsabilidade subjetiva. Então, nesses casos, a comprovação da culpa é essencial para a imputação da responsabilidade. Foi o que eu mencionei no slide anterior. Então, a análise ela deve estender-se para além da mera legalidade, investigando a conduta específica do agente estatal para determinar se houve negligência, se houve imprudência ou dolo na transgressão legal, ou seja, se o Estado quis agir assim. Outro ponto é a questão da responsabilidade objetiva e a presunção de risco administrativo, ou seja, aqui o cidadão ele não precisa de provar nada, beleza? Então, a mera atividade do Estado já obtém a possibilidade de risco e esses riscos vão ser assumidos pelo Estado. Então vamos lá. Em contraste, sistemas jurídicos que adotam a responsabilidade objetiva prescindem da comprovação da culpa. Então a presunção de risco administrativo implica que, ao assumir certas atividades, o Estado também assume os riscos inerentes a essas ações. Então, o Estado ele já é réu confesso, digamos assim. Então, dessa forma, mesmo atos que sejam lícitos, se causadores de danos, pode acarretar responsabilidade objetiva, beleza? Então, a questão da contribuição dos princípios fundamentais. O que seria isso? Então, a análise dos atos ilícitos deve considerar a observância dos princípios fundamentais do direito administrativo,
mesmo quando uma conduta ela for legal, a violação de princípios, né, como a moralidade, a impessoalidade, a finalidade pública, pode fundamentar uma ilicitude da ação. Porque a gente não pode se apegar só à questão legal, tá? Tem outros princípios também. Então, esses princípios eles vão fornecer um guia ético que vai além da estrita conformidade com a lei, beleza? Então, nós vimos que tem casos em que, por mais que as ações sejam legais, mas elas são desproporcionais. Então, isso causa aí danos, tá? Se causa dano, a gente comprova conduta, dano, nexo causal, indenização, ok? Pessoal, último ponto, a questão da necessidade de reparação integral. O que seria isso? A responsabilidade por atos ilícitos implica a necessidade de reparação integral dos danos causados. Então não é parte, é integral. Então a extensão dessa reparação, ela deve abranger tanto os danos materiais quanto os danos morais, assegurando que a vítima seja devidamente compensada pelos prejuízos sofridos. Então, pessoal, aqui não cabe a questão, não possível reparação de dano. A vítima tem que escolher se ela vai querer ser indenizada pelo dano material ou pelo dano moral. Não. Aqui, pessoal, é integral. É tanto moral quanto material. Beleza? Então, pessoal, finalizando esse tópico responsabilidade por atos ilícitos, vejamos. Esse tópico, ele destacou o quê? A consequência da transgressão legal por parte do Estado, ressaltando que a ilicitude, por si só, fundamenta a obrigação de reparar danos. Vimos isso na questão da responsabilidade objetiva, tá? O Estado assume uma determinada atividade e os riscos dessa atividade causando algum prejuízo, o Estado automaticamente ele já assume isso. Então, a análise dessa responsabilidade deve considerar as nuances da culpa, quando relevante, e a amplitude da reparação, garantindo que a justiça seja efetivamente promovida, mesmo diante de atos inicialmente respaldados pela legalidade, tá? Por mais que a gente está dentro das 4 linhas, se eu não dosar as minhas medidas, for além, né, do que nós falamos de abuso de poder, desvio de poder, tá? Eu posso estar seguindo o que está na lei, porém de forma desproporcional, causando dano. Se causa dano, comprovando os pressupostos, né, o Estado ele há de ser responsabilizado. Beleza, pessoal? Finalizamos então o 4º capítulo. Nos encontramos agora no capítulo 5, teorias de excludentes de responsabilidade. Então aqui a gente vai ver a teoria do risco integral, a teoria da culpa administrativa, do risco administrativo, que já foi abordado na aula, mas nós vamos aprofundar um pouco mais, e algumas teorias complementares aí, beleza? Aguardo vocês lá. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá.